Olá pessoal, meu nome é Natália Pacheco. E eu sou Heloísa Caetano. E esse é o Rádio Papo, o seu podcast de veterinária preferido. Hoje a gente vai conversar com o médico veterinário oncologista Rafael Cuconati. Tudo bem, Rafa? Tudo bem, obrigado pelo convite. Quero parabenizá-las aí pela iniciativa de um podcast. Obrigada. Dentro da medicina veterinária. Acho bem importante mesmo da gente entrar nesse novo mundo aí, tanto da tecnologia, das mídias, enfim, de outra forma, chegar até as pessoas aí. É um prazer estar aqui e conversar com vocês hoje, a gente conversar um pouquinho sobre oncologia. Que bom. A gente que agradece por ter aceitado. Sim. Rafa, conta pra gente então sua trajetória aí na veterinária, como você começou e como você foi parar onde você está hoje. Vamos lá. Eu comecei na medicina sempre desde criança, né? Sempre adorei os animais. Então nunca me vi mexendo com outra coisa, né? Jamais imaginei mexer na minha vida com outra coisa e jamais mexi. Então, desde os 14 anos de idade, eu entrei para trabalhar com Verlengia, que na época era Clínica Veterinária Verlengia ainda. Nossa. Você vê, esse hospital há 30 anos em Campinas aí que fez, né? E eu entrei lá, eu tinha 14 anos de idade e só tinha o Marcelo Verlengia trabalhando, né? Que foi o pioneiro aí. E era uma clínica, o Marcelo morava dentro da clínica, pra vocês terem ideia ainda. E depois que foi crescendo, enfim, a clínica, depois veio o Otávio Verlengia, depois o Alexandre Verlengia. E eu fui, né, sempre trabalhando na parte da recepção, ajudava na internação, era o faxineiro da clínica, enfim. Né, o Marcelo tinha uma nenezinha, depois que eu entrei teve uma nenezinha, eu ajudava até a cuidar dela. Nossa, que legal. Então a minha vida, assim, cresci dentro do Verlengia. E aquele prédio novo onde eles estão até hoje, né, foi em dezembro de 2000 que eles mudaram, então eu tô lá desde 98. Eu acho, é isso aí. nossa. Então tem bastante tempo já. E sempre, então, convivi com isso daí. Então me despertou bastante a paixão cuidando dos pacientes internados e ajudando em cirurgia. Então, vocês terem ideia lá, eu 14, 15 anos de idade, ajudava de alguma forma em algumas cirurgias. Uhum. Então isso sempre me despertou essa vontade de ir para a veterinária. E aí trabalhava na recepção, depois, enfim, né, trabalhei na parte de escritório também, tudo isso daí foi estudar veterinária. E eu fui o primeiro veterinário contratado do Verlengia, além dos 3 irmãos, né? Então, ou seja, foi bem interessante isso, né? Então eu entrei na faculdade em 2002, formei em 2006, então tô lá desde então como médico veterinário, né? E a questão da oncologia, como é que foi isso? A oncologia, né, eu falava que eu tinha alguns plantões marcantes assim pra gente, que às vezes eram sábados à tarde, eram, por exemplo, às vezes domingo, né, ou até madrugada mesmo. Então eu me deparava com a situação do paciente com câncer, um quadro de uma dor muito intensa, os tutores, né, os responsáveis totalmente perdidos no que fazer, se sentindo até culpados pela situação que viam, né. Então aquilo me despertou, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para esses animais e para essas pessoas. Então eu falo isso em relação até à questão dos atendimentos, né? Eu falo, é importante a gente, né, ter um mínimo convívio com gente, assim, uma mínima afinidade com gente, que eu acho que a gente vai se dar um pouco melhor aí na medicina veterinária, a gente pode falar mais sobre isso. Mas enfim, então eu me via, né, me via um pouco aí com a sensibilidade de ajudar essas pessoas e ajudar esses pacientes com câncer. Foi aí que me despertou. E quando eu me formei, a gente não tinha ainda essa questão de residência, essas coisas, né? Então eu falo, a gente tinha que ir atrás um pouco e eu realmente fui ver quem fazia oncologia no Brasil. E acabei caindo com o professor lá, o professor da LEC, o professor Andrigo, que hoje o Andrigo da LEC já aposentou, né? E o Andrigo é professor hoje lá da Unesp de Jaboticabal. E aí, enfim, comecei a ligar para eles, entender um pouco do serviço deles, fiz visita lá para eles e o primeiro curso que eles fizeram fora da faculdade eu fiz, foi em Ribeirão Preto. Então foi aí o meu primeiro, assim, vamos falar, imersão mesmo na oncologia. Acabei conhecendo paralelo à Aprovet, que é a Associação Brasileira de Oncologia Veterinária, que nasceu dentro da USP lá em São Paulo. Me filiei a eles lá e desde então comecei a emergir na oncologia. Então essa é a história aí. E a história que, né, que eu falo em relação a hoje, né, o que eu atendo é o Verlengia, né, como lugar fixo, e tenho a Oncovida. Então a Oncovida fez 11 anos agora em julho. Já, olha só. 11 anos. Já. Caraca. 11 anos. Então, enfim, foi uma idealização mesmo, ou seja, eu queria ter um espaço que eu pudesse ter um acolhimento com as pessoas
e ter vamos falar, um espaço que eu conseguiria falar de oncologia, que eu conseguiria estar no consultório, que eu conseguiria, assim, eu falo, ter um tempo ali no consultório, né? Sem o pessoal, eu brinco, batendo na porta e dizendo, tem emergência, aí precisa desocupar e tal. Que é aquele tempo ali, né, no sentido da gente, né, exercer essa medicina veterinária, que eu vejo, assim, exercendo a cabeça pensante da veterinária para a gente fazer o melhor para o nosso paciente. Então foi ali que eu idealizei. Né, vocês conhecem lá, né, a gente sabe que parece um estilinho de uma casa de vó. Então a gente quer manter isso daí mesmo, esse acolhimento lá. Então há 11 anos já lá. Eu me senti muito acolhida quando eu fui, quando eu precisei. Eu me sinto ainda. Frequentadora. Meus gatinhos têm carteira assinada, já daqui a pouco fazer convênio. Tá com ações já lá. E como que surgiu a ideia da Oncovida? Assim, partiu, é seu o local, tem a sociedade? Sim, lá é só meu. Lá a casa é alugada ainda, pra vocês terem ideia, mas assim, a ideia assim foi minha. Essa ideia nasceu num curso que eu fiz até, a ideia eu já tinha, não é uma ideia minha, mas ela se concretizou, vamos falar assim, num curso que eu fiz, que eu tinha um plano de negócio para fazer. Né? Então, um curso nada a ver com veterinária, a ver com gestão, essas coisas. E aí eu fiz um plano de negócio para idealizar e nascer a Oncovida mesmo. Né? E começou desde o nome o pensamento, né? Então você vê o símbolo que ela tem, é um símbolo do infinito, né? Eu falo que assim, eu não romantizo a questão do câncer, mas enfim, eu acredito que tem um tratamento sempre. Que se eu não acreditasse, enfim, eu ia fazer outra coisa, né? Eu acredito que sempre tem um tratamento a gente ia ser feito e dar uma condição e qualidade de vida para o paciente. E começou até do símbolo, que é um símbolo do infinito, né? E a questão de Oncovida é justamente a gente tentar trazer vida para aquele paciente com aquela doença em si, né? Qualidade daquela vida. Então, por isso que eu juntei todas essas coisas, né? Sim. Por incrível que pareça, eu tentei patentear isso daí, esse nome, não dá patente, porque é um nome genérico, né? E existe até Oncovida humana, até em outros lugares, né? Então, é uma coisa que não deu patente. Mas eu falei, mesmo assim que não deu, né? Eu tentei... Você vai continuar usando? Tentei o registro e tudo, vou tentar continuar usando, né? A razão social é outra, né? A razão social é Oncovida Clínica Veterinária Eireli, que a gente fala. Então, assim, mas vou continuar usando assim. E aí nasceu, né, nesse curso, a concretização dela nasceu aí. E o objetivo principal justamente era esse. Eu queria um acolhimento para as pessoas, ou seja, né, que a pessoa chegue ali e não tenha aquele cenário ruim, aquela coisa feia, né, enfim, aquela coisa pesada de hospital, vamos falar assim, né? E lógico, um lugar que eu assim consiga fazer as medicações tranquilamente, né, ter um centro cirúrgico ali próprio com os equipamentos voltados para oncologia. Então essa era a ideia de ter a Oncovida em si. Sim, né? Até porque a gente tem uma ideia assim do câncer. Para quem é mais leigo, né? Para quem não é veterinário, médico, enfim, é assustador, né? Quando você descobre o diagnóstico de câncer, você se assusta. Sim. Eu acho até a gente também, né? Sim. Mas tem uma ideia de ser intensa, né? Isso, exato. E é muito importante esse trabalho, né, de vocês, assim. Sim. A gente, assim, né, até, por exemplo, a gente conversa muito com os tutores, tá, sobre qual que é a expectativa dele, o que ele está entendendo da situação, né? Se até faz terapia ou não, a gente chega a conversar, né? E se a gente vê que a pessoa está com uma dificuldade muito grande, ela está, assim, já num luto antecipatório bem importante, inclusive a gente indica. A gente fala assim, olha, é importante ter um acompanhamento. A gente indica alguns psicólogos aí, tem a famosa Joelma lá de São Paulo, enfim, também. Então a gente indica sim, é importante. Nossa, que interessante. E vocês trabalham em conjunto com um veterinário que atende a parte de paliativismo também? Sim, a gente agregou tudo isso daí dentro da Oncovida e acaba que nós mesmos fazemos já tudo isso. Tá? Então, assim, eu falo que assim, ó, hoje o que mais conflita, às vezes, nós veterinários com os tutores, com os responsáveis, é a famosa comunicação. Então eu sempre tento ter uma comunicação eficaz do que está acontecendo, né? E eu não tenho somente a cabeça clínica para oncologia, então eu gosto de olhar sempre aquele paciente como um todo. Então, às vezes o paciente está lá, assim, com uma doença metabólica importante, está com um distúrbio coagulatório importante, tem uma endocrinopatia junto, né?
tem até uma desnutrição muito importante. Então, assim, a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar. Mas em relação a gente falar do paliativismo, até traduzindo a palavra, assim, ó, tratamento paliativo é toda doença que não cura. Independentes, né? O pessoal, na minha opinião, os clientes, de um modo geral, confundem muito um tratamento paliativo para um tratamento terminal. Tá? Então, por exemplo, uma pessoa com diabetes, ela trata paliativamente? Trata. Porque aquilo não vai curar, mas ela vai viver 50 anos com aquilo, entendeu? Então, não quer dizer que o paliativo seja terminal. Então, eu gosto de esclarecer isso para os clientes também. Tá? Interessante. Então, o que é o tratamento terminal? Então, o terminal é, às vezes, a gente falar assim, olha, para esse caso eu não vou ter cirurgia, eu não vou ter rádio, eu não vou ter químio, mas nós vamos fazer todas as ações, principalmente controle da dor, essas coisas, para que o paciente tenha uma qualidade de vida. Então, isso que a gente deixa claro. Então, acho que isso que eu acho que é o paliativismo de um modo geral. E aí, com o paliativismo, eu gosto de trazer a palavra integrativa. Então, o tratamento integrativo, na minha opinião, é todo tratamento que vai integrar a alopatia. Você vê, a gente na faculdade tem uma formação totalmente alopata. Doença, remédio, doença, remédio. Sim. Né? Então, o integrativo ele veio justamente aí para somar nos tratamentos. Então, a gente fala, né, do tratamento integrativo. Então, hoje a gente vai falar aí em toda essa parte, né, do paliativismo, a gente vai falar de cannabis, a gente vai falar de controle de dor, a gente vai falar até às vezes de fármacos psicotrópicos, que existem até fármacos naturais psicotrópicos que vai dar uma sensação de melhor-estar para o paciente, né? Então a gente vai usar, por exemplo, um controle de ferida, por exemplo, né? Orientar esse cliente como fazer isso, né? Inclusive já tem até, você vê, algum serviço aqui próximo, mais perto é Americana, tem até a câmera hiperbárica que hoje dá para usar para controlar feridas, acho que por tem exemplo. Dayatuba também. Dayatuba fechou, recente. Ah, fechou? Mas tinha, né? Tinha. E aí, enfim, então, ou seja, nós mesmos abordamos isso daí com o cliente, assim, dando todo esse acolhimento, essa assistência, né? E além disso, a gente conversar de tudo, assim. Tem cliente que chega para mim e pergunta até, ele fala, e se eu ir atrás, por exemplo, de, sei lá, de uma microfisioterapia? Eu falo, olha, interessante, tem essa pessoa aqui que faz. Eu queria fazer, sei lá, uma constelação familiar com pet aqui, a gente indica. Então, assim, inclusive a gente dá liberdade pro cliente nosso, né, pro tutor ali, falar desses assuntos com a gente, né? Que eu acho que isso também faz parte ali, enfim, do processo, até para ele entender, né, que às vezes, lógico, a gente se cobra muito na capacidade técnica de estudo, mas ainda, milagre nós não estamos ainda fazendo, né? Só ainda. Mas, enfim, e além de então ser integrativo, isso, né, também é multidisciplinar no sentido, o oncologista acaba sempre trabalhando com endócrino, com pneumo, com pneumo também? Tudo, pneumo, também, né? endócrino, conta das metástases. A gente faz tudo. Eu acho isso faz muito a diferença no paciente, tá? Eu acho que, assim, hoje o oncologista, ele tem que abrir o leque no sentido de entender que ele é um médico, que esse nome paliativista, ele é um médico geriatra junto, porque a maioria dos pacientes oncológicos são idosos, né? E, assim, em relação à vida prática minha, eu vejo que, assim, isso melhora demais a condição e qualidade de vida do paciente quando a gente olha ele como um todo e trabalha multidisciplinarmente. Sim. E eu sempre, como eu falo assim, eu tento usar a comunicação muito de forma eficaz com o tutor. Então a gente fala para ele isso, entendeu? Então eu falo, você está entendendo o que está acontecendo? Está entendendo a importância, por exemplo, às vezes de eu ter um paciente com carcinoma de tireoide, que por exemplo, ele tá tão às vezes a tireoide produziu tanto, por exemplo, T4, que zerou o TSH desse paciente, ele tá com uma alteração metabólica. Então, ou seja, a gente explicar isso daí. Porque concorda que não são coisas palpáveis que ele vê? O que ele vê? A massa. Mas ele não entende, às vezes, que essa massa se torna uma entidade à parte ali naquele animalzinho, que aquela entidade tem vida e vontade própria. Então, a gente entendendo que aquilo tem vida e vontade própria, não é só a gente, né, tratar o que nós enxergamos, mas o que causa de forma metabólica. Então, por isso que eu falo assim, às vezes, né, eu sempre fui conhecido no hospital, enfim, tudo, as minhas consultas demoram um pouco. Mas não tem jeito, a gente tem que abordar tudo isso. Tá certo. Entendeu? Eu acho que isso é muito importante. Né? Eu quero sempre que o meu cliente não saia de lá com dúvida do que está acontecendo. Né? Eu acho que é o que isso eu faço, né? O paciente só tem benefício com isso.
porque ele vai entender o que está acontecendo, né, a gente mostrar o benefício de tratar de forma integrada, de tratar de forma multidisciplinar. Então isso eu acho bem importante, essa comunicação. Você acaba sendo um primeiro terapeuta ali. Com certeza. Com certeza. Com certeza. E Rafa, o que você diria que são os maiores desafios que você enfrenta no seu dia a dia com esses pacientes? O maior desafio hoje da oncologia é em relação a gente ter um diagnóstico precoce. A gente, às vezes, né, hoje para mim está um pouquinho diferente já. Então eu tenho às vezes clientes que são bem cuidadosos, que às vezes o paciente tem um nódulo pequenininho, ele está lá perguntando para a gente já o que é, qual a conduta a fazer. Mas eu vejo que às vezes no dia a dia, ou quando a gente olha um pouco para fora ali da Oncovida, eu vejo que é um desafio o diagnóstico precoce. E quando eu comecei, a maioria dos pacientes só tratava terminal. Então, ou seja, dificilmente você tinha uma ação de você assistir um benefício de uma quimioterapia, de você assistir a um real tempo de sobrevida importante com uma cirurgia. Então, na minha opinião, ainda é o diagnóstico precoce. Por um outro lado, é o diagnóstico em si, tá? Então, hoje é comum, às vezes, eu atender, eu me divirto com isso, porque uma das coisas que eu gosto de fazer na medicina veterinária é diagnosticar as coisas. Então, eu falo assim, às vezes o pessoal acha que é câncer, manda pra mim. Então, eu falo, eu achei aqui que é câncer, manda. Pra mim é ótimo, eu gosto. Vamos lá destrinchar o que é isso daí. Então, eu falo, um diagnóstico preciso hoje é muito importante, porque baseado nele que a gente consegue andar, tá? Então, fazer um diagnóstico de forma precoce, esses são os desafios, tá? Em relação, tá tendo uma mudança bem importante na medicina veterinária, no tratamento da oncologia, que são as terapias-alvo aí que a gente vê, né? Que a terapia-alvo, o próprio nome diz, né? São medicamentos-alvo específicos de ação. Então, por exemplo, hoje a biologia molecular, que estuda a expressão de proteínas e enzimas dos tumores, conseguem saber quais os remédios que vão surtir efeito exatamente naquele tumor. Então, hoje um dos desafios também é em relação ao custo desses remédios. Não são baratos. Então, infelizmente, não é todo tutor que consegue bancar um tratamento desse. E tá? o exame? Qual seria o exame para detectar isso? É o mapeamento genético dos tumores através da técnica de PCR. Tá? Que é um exame também que tem um custo alto ainda. Entendi. Mas, enfim, eu acredito que em breve a gente vai conseguir ter essas coisas mais acessíveis aqui no Brasil também, tá? Então a gente sabe que tem uma gama de pesquisadores estudando isso, tentando individualizar para cada tumor, porque hoje o exame ele faz 92 genes para todos os tumores. Então, ou seja, se é um hemangiosarcoma, se é um carcinoma, é 92 que vai ser feito, tá? Começou com 190, então, ou seja, já esmiuçou, tá vendo já como tá direcionando cada vez melhor tudo isso, tá? Mas, enfim, hoje ainda é feito dessa forma, então a tendência, por exemplo, para um humano já tem isso. Você vai fazer, por exemplo, uma mulher com tumor de mama, então você já sabe os marcadores que o tumor expressa. Então você consegue, teoricamente, a ideia é baratear o custo desse exame futuro e se tornar mais viável, ou seja, em volume pra gente aqui. Né? Mas a gente tem pesquisadores aqui no Brasil, sim, bem empenhados, que estão estudando isso, tentando viabilizar isso aqui no Brasil. Tá, legal. Qual que é o passo a passo quando você diagnostica uma bolinha? Então, beleza, o paciente está lá com um nódulo, né? Uma bolinha, o doutor chega dessa maneira para você. Qual que é o passo a passo pro diagnóstico? Acho importante a gente falar, porque não é só o veterinário que ouve a gente. Sim, com certeza. O passo a passo é assim, eu falo que assim, sempre que o tutor em casa, né, olha o paciente com nódulo, esse nódulo ele tem que ser investigado, tá? Então, assim, eu acho que assim, teve uma época, uma cultura na medicina veterinária. Vamos acompanhar. Isso, vamos acompanhar. Pra ver se cresce. Eu falo, né, o povo tá perdoado daqui pra frente, não façam mais isso. Não façam isso, gente. Então, assim, é um nódulo investigado. Lógico que assim, por exemplo, tem nódulos que são pequenos, que às vezes eles têm uma intumescência, ou seja, ele é mais rígido, que a gente não consegue às vezes introduzir uma agulha e até extrair o material dali pra gente rodar uma citologia. Existe isso, tá? Então eu acho que a gente tem que ser coerente em ver isso daí também, tá? Mas eu acho que no mínimo a gente deve tentar isso de alguma forma, a citologia. Então, vamos falar, via de regra, a primeira coisa é a gente tentar fazer uma punção para avaliação, tá?
Lógico, lembrando da comunicação sempre. Então, por exemplo, avisar o tutor. Existe chance de eu ter um material inconclusivo, existe chance da gente, por exemplo, colheu agora e daqui, 15 dias eu vou avaliar de novo e colher novamente para ver se o material veio coerente dessa vez ou não, tá? E lembrando que, assim, a citologia, né, o nome diz cito, célula, logia, estudo. Então, a gente vai fazer um estudo de células, lembrando que a citologia é um exame de triagem e nunca um exame de diagnóstico final, tá? Então, baseado na citologia, tem chance, às vezes, de histopatológico dar diferente da citologia, que o histopatológico é a biópsia, né? Ou seja, é a análise do tecido depois como um todo, né? Então, o passo a passo é esse. Tem o nódulo, vamos tentar investigar com a citologia. Baseado na citologia, vamos falar que deu um tipo de tumor aí muito comum que a gente escuta falar, o tal do mastocitoma. Então, o que é importante da gente fazer? Estadiar o paciente. Então, o nome estadio é a gente entender o quanto ele está envolvido naquele momento com o tumor. Então, ou seja, será que é só aquela lesão? Será que tem linfonodos próximos ali que possa estar acometido ou não? Né? Então, isso a gente pode tentar uma citologia, a gente pode, teoricamente, ver na palpação, se tiver alguma alteração de algum linfonodo próximo, tirar. E olha que curioso, quando a gente tem um linfonodo próximo, às vezes a mastocitoma, o ideal sempre é a gente tentar tirá-lo mesmo, porque às vezes a citologia você faz da inconclusiva, ou ela não acha nenhum tipo de célula, e a gente manda para a biópsia e às vezes acaba achando. E hoje a gente tem como fator prognóstico na biópsia de linfonodo o padrão de volume de célula. Então a gente vai chamar de padrão NH0 quando você não acha célula, e até NH3, que é o volume de célula máximo que normalmente a gente conta da infiltração de metástase ali do mastocitoma. Então você vê que um planejamento de um tratamento, você vê como vai tendo realmente esse passo a passo, tá? Então você vê a citologia, depois a gente pensa na questão do estadiamento, entender o paciente como um todo, e o estadiamento normalmente envolve as imagens, que aí a gente vai pedir um raio-x do pulmão para avaliar, pede um ultrassom do abdômen, pede os exames de sangue para ver se não tem nenhuma alteração metabólica. Por exemplo, um paciente às vezes com linfoma, ele pode ter uma alteração do metabolismo do cálcio. Um paciente com tumor ósseo, ele também pode ter uma alteração do metabolismo do cálcio. Então é importante a gente ver essa questão dos exames aí de sangue, tá? Tem, por exemplo, né, e a gente pode falar isso mais para frente também agora aqui, os efeitos colaterais que os tumores trazem. Então, por exemplo, às vezes você faz um triglicérides do paciente, ele está alto, e às vezes não é porque o paciente está com excesso de peso ou uma dieta errada. Às vezes ele tem uma alteração de metabolismo que está agindo no hormônio, que é a leptina, por exemplo. Entendi. Então tem vários detalhes que a gente vai avaliando, tá? Mas não é no grosso modo aí, nódulo pequeno, a gente avaliando, tenta a punção, vê o envolvimento do paciente, manda para a biópsia. Aí a biópsia a gente vai ter o nome daquilo. E aí uma coisa que eu sempre tento deixar claro também para os tutores é assim, ó. Às vezes o tutor, na citologia, ele quer saber como que vai ser o comportamento do tumor. Não tem como. Então eu explico para ele a diferença da citologia, para eu falar de comportamento do tumor, do que propriamente, né, do que quando a gente tem a biópsia em si, porque hoje a biópsia a gente já sabe que já vem bastante fatores prognósticos hoje, tá? A biópsia então, seria o histopatológico. O histopatológico, Então ela já vem bastante fatores prognósticos, então ali que depois a gente marca uma nova conversa para justamente falar de comportamento. E aí dando os direcionamentos terapêuticos no sentido de tem medicação para fazer, não tem, né, que são as quimioterapias, enfim. E aí daí para frente. E quando é necessário fazer imunohistoquímica? Vamos lá, o que é imunohistoquímica? Né? Dicionário. Uma imunohistoquímica nada mais é do que a gente pegar o tecido, né, vamos falar, normalmente é feito por, que a gente fala, né, por biópsia, então por histopatologia, então histopato, histio é tecido e, né, o lógico ali é a logia daquele estudo patológico daquele tecido, né. Então através disso que normalmente a gente faz, mas já tem como a gente fazer até citohistoquímica, tá, imunocitoquímica, e até, por exemplo, a gente consegue hoje pensar, depende o que é, fazer, por exemplo, às vezes um paciente tem um tumor infiltrativo, que às vezes você vai fazer um lavado brônquico ali, dá pra você fazer um cell block até. Então, ou seja, um bloco de células através de uma centrifugação que você depois consegue até cortar parecido com o histopatológico, tá? Então dá para até fazer. E a imunohistoquímica nada mais é do que a gente fazer marcadores específicos que a gente pode usar de duas formas a imunohistoquímica.
uma forma prognóstica, que é, ou seja, a gente entender se aquele tumor vai ser mais ou menos agressivo, tá, de comportamento, ou uma imunohistoquímica diagnóstica. Então, vou dar um exemplo de uma diagnóstica. Às vezes a gente recebe um paciente com uma lesão dentro da boca e a gente faz uma biópsia e aquela biópsia vem assim para nós, ó, compatível com melanoma melânico ou, por exemplo, sarcoma de partes moles, um exemplo. Então são tumores totalmente distintos de natureza, que vão ter comportamentos distintos no final, vamos pensar assim, tá? E também, lógico, eles vão ter uma indicação terapêutica diferente, né? Então, a imunohistoquímica, você coloca os marcadores que vai marcar, por exemplo, para a célula do melanoma e marcadores para células de sarcoma. Então, enfim, um obrigatoriamente tem que estar negativo, porque justamente o marcador só vai se ligar a um tipo de célula. E aí, então, vem o resultado para a gente no sentido diagnóstico. Então ele fala pra gente, ó, baseado na expressão que deu, um exemplo, marcou células só para o melanoma, então isso daqui não é só células de melanócitos, isso é um melanoma, tá? Entendi. Então a gente pode usar dessa forma. E o prognóstico? Então a gente, por exemplo, na imunohistoquímica, a gente pode usar, hoje já tem vários tumores que a gente pode fazer a imunohistoquímica prognóstica, por exemplo, para tumores de mama, por exemplo, para tumores de adrenal, para tumores, para sarcomas de um modo geral, enfim, então tem vários tumores que a gente pode fazer. Então eu vou dar um exemplo assim de sarcomas. Então os sarcomas a gente vê algumas proteínas lá. Então a gente vê Ki67, então a gente vê proteína COX, a gente vê fator VEGF, que é produtor de vaso sanguíneo endotelial, são proteínas que vão induzir a produção. Então, ou seja, quanto mais o tumor expressa isso, a gente sabe que ele tem um comportamento mais agressivo, tá? E por exemplo, até isso nos ajuda também a dar um direcionamento terapêutico. Por exemplo, hoje o exame filé, a gente pode esmiuçar esses exames aqui também, é o famoso Oncomapa aí, que é um mapeamento, tá? R$5.000 hoje, 4 a 5 custa. Tá. Então, às vezes o tutor fala, olha, não tem essa condição de fazer isso agora, tal. A imunohistoquímica pode ajudar no direcionamento terapêutico? Pode. Que, por exemplo, se a gente tem uma COX-2 bem expressa ali no tumor, tem um Ki67 bem expresso, tá? Por exemplo, um remédio comercial que a gente sabe que age em Ki67 COX é o Palladia, por exemplo. Então a gente entende que aquele paciente tem uma indicação de tomar o Palladia justamente porque o tumor dele estava expressando isso alto. Entendi. Então ele ajuda no prognóstico da gente entender o comportamento, que é mais ou menos, que a gente fala, agressivo de comportamento e poder metastático, e também no direcionamento terapêutico. E tem um custo menor. E o custo menor, hoje uns R$600 mais ou menos. Tá. Ficando mais direcionado, né? Então hoje eu falo assim, perguntou dos desafios, né, aí que a gente estava falando também. Então hoje o que eu prezo assim na minha conduta? É olhar o paciente ali como um todo, né, individualizar sempre ali aquela situação e propor para aquele paciente uma terapia que a gente fala de precisão e uma terapia que a gente fala eficaz, direcionada, personalizada. Então esse é o melhor tratamento hoje para o câncer, a personalização. 2 pacientes com osteosarcoma, um tratamento de um é completamente Pode ser completamente diferente do outro. Vai depender de vários fatores, né? Quando a gente consegue chegar no ápice lá, que é o exame de mapeamento genético, isso é comum de acontecer. Então hoje, por exemplo, esse exame já, o Oncomapa, ele já fala para mim, por exemplo, para o hemangiosarcoma, já tem 3 tratamentos distintos já. Então, ou seja, não é igual, né? Então, e você percebe que a chance de melhora do paciente é maior. Por isso que às vezes, né, antigamente a gente escutava falar, usou químio e não teve resultado. Não teve, então, porque não era aquele, né? Não era aquele, aquele paciente não tinha, aquele tumor não tinha receptores para aquele tipo de medicamento, né? Então hoje eu falo... Difícil o papel de vocês, né? Porque ficava no escuro, né? Sim, desafiador, né? Mas que bom que está evoluindo a medicina. Eu falo, né? Eu considero a minha geração uma geração totalmente desbravadora da medicina veterinária. E estamos aí, eu acho que esse é o desafio do nosso dia, isso é o que nos motiva a acordar e ir para a clínica, enfim, esse desafio diário aí. Sim, muito legal. E, Rafa, o que você diria que são, assim, a sua casuística, né? Quais são os pacientes que mais chegam para você? São pacientes que já passaram por outros tratamentos? São pacientes que a pessoa está chegando realmente naquele quadro de eu achei uma bolinha aqui, quero investigar? Todo jeito. Ou é tudo misturado? Jeito, bem mesclado.
Entendi. Eu tenho de todo jeito hoje. Então eu tenho hoje paciente que chega com a bolinha, eu tenho paciente que já fala, olha, já tratei algumas coisas, enfim, eu quero ouvir a sua opinião aí, porque já tentei tratar de outras formas e queria ver se tem alguma outra forma que você possa me ajudar. A gente pega de vários jeitos, assim, a gente pega bastante, assim, às vezes o pessoal faz a cirurgia e manda para nós. Uns vem legal, planejadinho, outros não. Tá? Então isso é uma coisa que... Mas tem que refazer? Tem. Então, principalmente quando a gente pega tumores de partes moles com margem comprometida, tem que refazer, né? Então eu falo assim, a gente sempre é aberto lá na Oncovida para trocar ideia com as pessoas, entendeu? Então assim, né, como eu falei, a gente tá aberto ali para a pessoa ligar, trocar uma ideia, falar, eu tenho essa situação aqui de tumor, qual que é a melhor forma de eu abordar uma cirurgia aqui? Então hoje a gente já tem recursos, por exemplo, de saber se a margem do paciente está comprometida ou não em tempo real da cirurgia. Então, ou seja, se tem um recurso aí, vamos usar. Né? Então esse é o melhor planejamento. Então em relação à cirurgia, eu sempre falo, cirurgia não começa no centro cirúrgico, ela começa no planejamento. Sim. Né? Então no planejamento do paciente, entendendo o estadio dele, né? Deixando claro para o cliente, às vezes tem lugares, lógico que a gente não vai conseguir margem, mas vamos fazer uma outra técnica já, sei lá, uma eletroquimioterapia junto ou não, coisas nesse sentido. Vocês fazem? Fazemos tudo lá. E cirurgias, vocês fazem todos os tipos de cirurgia? Todos os tipos. Legal. Lógico assim, a gente tem, que nem eu opero algumas, a gente tem outros veterinários, né, que cada um faz como se fosse um segmento, vamos pensar assim, né? Então a gente tem vamos falar, os colegas parceiros que, dependendo do procedimento, a gente chama tal pessoa para aquilo, tal pessoa para isso. Hoje é bem especializado. Hoje é bem especializado, né? Então a gente tem sim. E dessa leva aí, né, de casos, você acha que tem algum tipo de câncer que chega mais pra você? Ou você acha que é realmente bem variado mesmo? É bem variado. Bem variado? O que é curioso na medicina, né? Eu, já tendo alguns anos aí de experiência, né? Você vê, formei em 2006, então eu tô há 19 anos na medicina veterinária exercendo aí já. Então, assim, tem uma coisa extremamente curiosa que a gente percebe. Existem sazonalidades de tumores. Então, por exemplo, às vezes você vai ficar, sei lá, 5 meses sem atender um paciente com linfoma. De repente você atende 5 na mesma semana. Então, ou seja, só Deus para explicar isso para nós. Né? É a lei de Volpone. A gente já falou sobre isso uma vez, né? Existe mesmo. Então, às vezes você fica lá um tempo sem ver mastocitoma, daqui a pouco você vê um monte, tumor ósseo, um monte. Então a gente até brinca, agora tá na leva dos linfomas. Então hoje eu tenho um monte de paciente em quimioterapia de linfoma. Né? É igual a gente na imagem, Sim. a gente pega de tudo. Então, tipo, pra gente é muito comum ver uma discoespondilite. Tem gente que nunca viu uma discoespondilite, mas como a gente tá focado no exame de imagem, a gente vai pegando tudo. Ele tá na onco ali, ele vai pegando todo tipo também. Tem muitos tumores em relação a gente falar dos linfomas, os tumores ósseos, os hemangiosarcomas, os mastocitomas, esses são os mais comuns da gente pegar, né? Mas tem os específicos também. E a sazonalidade assim de raças, hoje eu falo, eu não tenho um dia na minha vida que eu não tenho envolvimento com Golden de alguma forma. Sim. Ou de fazer um retorno, ou de fazer uma cirurgia, ou de uma consulta. O Golden é o novo boxer, talvez? Talvez não é. É, né? E o que a gente sabe, né, dele em relação a isso, a gente sabe que eles têm uma proliferação a mais do que outras raças de uma proteína que induz proliferação de célula, que é principalmente a proteína C-KIT. Então a gente já sabe que eles já têm uma expressão maior do que outras raças. E dá pra fazer esse teste? O C-KIT específico não. Não, o que dá pra fazer de teste existe, por exemplo, o paciente vem, a gente diagnostica o câncer, ele tem que tomar um tipo de quimioterápico, tá? Quem fala qual quimioterápico funciona ou não para o tumor é o exame no tumor e não no paciente, tá? Então é o exame no tumor. No paciente a gente pode ver, existe o TEXA faz, né? Isso começou até com o Dr. Felipe antes, né? Felipe Sueiro. Que assim, é um teste de uma proteína, então a gente vê se o paciente tem mutação no gene exon 11 da proteína MDR1. E essa proteína é uma das responsáveis em pegar o quimioterápico da circulação e jogar para dentro da célula. Então a gente sabe que quando faz um quimioterápico, ele depende de uma reação química para entrar dentro da célula e induzir a morte daquela célula. Então se o paciente tem mutação nesse gene, normalmente ele vai ter uma resistência a múltiplas drogas. Então, ou seja, você vê a importância da gente fazer um exame desse,
que aí a gente até pode falar para o tutor isso, falar, olha, tá vendo, infelizmente seu paciente aqui, né, o nosso paciente, seu pet aqui, ele vai ter uma chance maior de não ter resposta à quimioterapia. Isso não quer dizer que faz ou não faz, mas quer dizer que ele vai ter uma chance maior de quimioresistência, que a gente fala. Né? Mas é isso que existe em relação ao paciente, tá? Tem um pessoal aqui no Brasil que chama Box for Pet, que eles vendem testes genéticos, não sei se vocês já viram até isso ou não. Eu acho que eu já ouvi falar sobre isso. Do Lucas. Então eles vendem os testes genéticos, então assim, dá pra gente saber qual predisposição específica o paciente vai ter, tá? Então é interessante para quem é criador, por exemplo, dá pra saber a pureza da raça dele, né? Quando a pessoa tem um vira-lata, ela quer saber quais as raças que tá no vira-lata dela. Então existe isso daí. E em relação às doenças, dá pra gente saber, qual a chance desse paciente, por exemplo, olha que curioso, às vezes a gente faz uma quimioterapia e o paciente vai ter uma alteração em relação à trombocitopenia ou trombocitose, que é a plaqueta cair ou subir. E às vezes a gente vai por culpa na quimio, a gente vai por culpa no tumor, e às vezes o paciente tem uma alteração genética para isso, tá? Por exemplo, os PUGs. Então já tem teste genético para isso, tá? Então são novidades aí que a gente vê cada vez mais na medicina veterinária que nos ajudam aí a estar conduzindo esses nossos pacientes aí. Nossa, e é legal que essa evolução toda, você deve olhar pra trás assim e falar, nossa, aquele caso, dava pra fazer isso. A gente rodava hemograma em laboratório humano. Nossa! Não conseguia nem rodar um hemograma no dia, imagina? E hoje a gente fala, tem um serviço aí de ótima qualidade em 10 minutos ali pra gente hoje. E, Rafa, isso é muito gratificante, com certeza. Eu até queria te perguntar agora que você falou sobre essa questão, né, dos avanços. Você acha que tem avançado também essa questão? Porque, como a gente estava falando no começo do podcast, né, tem muito essa cultura de a gente achar, mesmo a gente que está na área da saúde, que o câncer é realmente uma sentença, né? Você acha que está mudando essa cultura com relação aos tutores? Você acha que eles têm procurado mais querer fazer os tratamentos? Ou ainda tem um pouco aquilo de, eu não vou mexer porque já tem 11 anos e aí talvez não... Ótima pergunta, assim, tem de todo jeito, tá? Então, assim, a gente vê hoje já as pessoas mais preocupadas no intuito de falar, tem uma bolinha, eu já vou levar, para entender o que é. E tem pessoas que, assim, o que eu hoje vejo muito, assim, e assim, até o fato de eu tentar me comunicar bastante com as pessoas, aí os clientes, né, de sentar e ter um tempo ali de ouvi-los, a maioria dos clientes se abrem pra gente mesmo e eu associo, às vezes, as pessoas muito com a experiência que ela já teve. Então é super comum a gente pegar pessoas que levam o cachorro lá, o gatinho, pra gente com câncer, que já teve alguém na família com câncer, ou que a pessoa já tratou um tipo de câncer. Então, a gente associa muito isso daí também, essa experiência, tá? Em relação a isso daí, a gente vê os tutores hoje bem preocupados, bem esclarecidos, tá? De um modo geral, às vezes o tutor fala assim, eu já fiz a punção e vi que deu, sei lá, mastocitoma, entrei na internet e a inteligência artificial já me falou isso. Aí você fala, tá bom, manda a inteligência artificial tratar também. Mas enfim, a gente conversa bem abertamente com eles também e tal, mas enfim, eu falo assim, então tem esse perfil. Tem um perfil que fala assim, olha, eu já tive, sei lá, outro cachorrinho, outro gatinho, ou já tive alguém na minha família que tratou o câncer e a gente infelizmente não viu resposta, a pessoa só sofreu, eu não quero fazer nada. Então tem esse público também, tá? Aí que entra assim, como que eu abordo isso, assim, eu mesmo? Eu acho que assim, nunca existe o tal do certo e errado. Então eu explico sobre o que o paciente tem, o que é aquela doença, como que aquilo vai se comportar, quais são as possibilidades terapêuticas que a gente tem e o prognóstico, que é o famoso que a gente esperar disso. Então eu acho que deixando tudo bem alinhado, a gente até ajuda o tutor a tomar essa decisão, né? E tem cliente que fala assim, não, para mim o céu é o limite, eu quero fazer tudo que existe. Tem outros que falam assim, olha, eu quero ir de uma forma mais branda, mas quero tratar. Tem outros que falam, olha, realmente eu não quero tratar, eu quero dar condição e qualidade de vida. Então a questão não é a gente falar assim, não, dessa forma eu não faço, tal. Eu acho que assim, se vai falar assim, olha, realmente, é um tumor que vai evoluir, o paciente vai falecer dessas complicações do tumor,
Pode ser que a quimioterapia aumente a sobrevida, que é o tempo do paciente vivo com aquela doença, né? Lógico, sempre a gente visando a qualidade dessa vida. Mas eu acho, enfim, a gente sempre ajuda o tutor também a tomar essas decisões, né? Eu acho que assim, se tivesse às vezes mais esclarecimento para os tutores, pode ser que talvez até mudaria as decisões, entendeu? E eu acho que a gente mesmo também, a gente reage muito, às vezes até no nosso dia a dia, baseado nas experiências que a gente já teve de vida, tá? Desde tudo, desde a educação, como a gente foi criado e tudo mais. Então eu falo, a gente tenta alinhar tudo isso daí, mas o cliente mesmo, ele vem de vários perfis. Ele vem, tá? Tem cliente que fala assim, não quero nem tratar, e tem outros que falam, não, aqui tem uma terapia-alvo, tem um custo elevado, ele fala, não, vou me apertar, mas compro e faz, e a gente vai conduzindo, enfim. Então isso tem de todos os Rafa, perfis. Você falou já sobre o mais comum, né, o que você atende mais, e você já atendeu alguma coisa muito rara, já fechou algum diagnóstico que fugiu assim do controle ali de você achar que sabia o que era e era muito raro? E teve alguma história marcante relacionada a algum paciente, assim? A gente já teve, assim, viu? A gente já teve, por exemplo, eu tenho uma paciente que é uma bulldog francês e, assim, né, ela teve um osteosarcoma em membro pélvico e ela já tinha ido em outro local, feito biópsia, ficou inconclusiva, então já veio um caso que eu falo mexido já pra mim. Aí a gente estadiou, ela tava limpa e tal. Então, assim, a gente fez, por exemplo, fez amputação. Essa foi uma das que, assim, acordou, entendeu que não tinha aquele membro com dor mais e saiu correndo, sentido ao portão para ir embora, assim, sabe? Então, isso foi marcante pra gente, né? E ela já tá com uma sobrevida de 3 anos e meio. Então a gente escuta muito ainda, né? Falar, osteosarcoma é sentença de câncer. A gente ouve isso. Falar isso. A maioria dos pacientes realmente a gente vai diagnosticar, já tá com metástase à distância. Então esse é um caso assim que a cachorra tá ótima, tá super bem. E inclusive essa semana ela foi na Oncovida, fez todos os exames de acompanhamento e tá bala. Então, ou seja, é um caso em relação assim muito gratificante pra gente, né? Você acha que tem a ver o fato dela ter saído correndo e tal, pelo fato dela ser um cachorro de pequeno porte? Ah, não, com certeza, sim. Porque eu acho que os maiorzinhos... Mas os maiores também andam bem, assim, viu? Andam bem. Principalmente no osteosarcoma, a gente vê uma resposta positiva até de andar. Lógico que você não vai pegar um paciente atrofiado, obeso, que não vai rolar, entendeu? Sim. Mas se você pegar um paciente assim, com outras comorbidades, se você pegar um paciente que tá bom, rígido, de modo geral, a maioria vai andando de boa. Entendeu? Porque ele, assim, o tirar o tumor ali é um alívio tão grande de dor para eles, que assim a gente deve reconsiderar, né? E eu falo, eles não vão ter espelho para olhar, saber se tá com 3 pernas, 4, né? Eu falo, isso é coisa nossa do ser humano. Alterações ósseas doem muito, né? Dói bastante. Então, assim, eles tocam isso muito de boa, assim. Então, a gente percebe que eles respondem muito bem. Por exemplo, a gente já teve casos assim, quer ver? Teve um caso super interessante que logo no começo da Oncovida, a gente tinha dificuldade, só existia em uso hospitalar o ácido zoledrônico, que é um medicamento que a gente controla a osteólise, né? Ou seja, né, vamos falar, toda a parte de degeneração óssea, né? Então, um paciente com osteosarcoma, ele ajuda a controlar muito a dor desse paciente, né? E aí foi curioso, porque isso não tinha, assim, facilmente, né? E aí a gente tinha um cliente que ele tinha um canal, ele tinha uma importadora nos Estados Unidos, e ele conseguiu de uma farmácia de manipulação dos Estados Unidos, com a receita nossa aqui do Brasil, conseguiu fazer lá e trazer. Não sei que jeito que ele deu. Sei que a receita minha tinha até um carimbo lá e veio o negócio. Inclusive eu tenho guardado até hoje em casa, lá na clínica, isso daí. Então foi uma coisa super interessante, porque você vê, a gente se empenha em estudar, tentar entender o que existe de novidade aí das medicações e tudo, né? E quando a gente consegue uma coisa dessa, a gente fala, poxa, que legal, que empenho do tutor ir atrás disso, né? Porque isso não é custo, às vezes, tão baixo, enfim. E então o cliente acreditar naquilo que a gente falou, sabe? Mostrar para ele o benefício que aquilo pode trazer e a gente usar e realmente também ver o benefício no paciente. Então isso são coisas marcantes para a gente mesmo, né? Outra coisa interessante, por exemplo, existe um medicamento novo, né, que está na Europa, da Virbac, que chama Stelfonta.
E esse Stelfonta é um medicamento que ele é injetável para mastocitoma, só que é intratumoral a aplicação, não é venoso. É intratumoral. E ele é extraído de um cacto da Austrália até. Olha. Então existe lá ali um grupo de proteínas extraído desse cacto da Austrália, que ele tem uma ação necrosante. Então quando você aplica no tumor, ele vai entrar em degeneração e o tumor regride e chega até a sumir em alguns casos. E não tem ainda no Brasil aqui esse Stelfonta, né? E recente eu atendi uma cliente, até assim, o estereótipo dela bem chamativo, assim, uma senhora, e o cabelo todo de cabeleireiro, tal, um óculos de tigresa, assim, grandão, sentou na minha frente, assim, e falou, quando que a gente pode aplicar o Stelfonta aí? Eu falei, não temos no Brasil. Então eu falei assim, você vê assim, olha aonde às vezes chega também a curiosidade do cliente, o engajamento dele pesquisar sobre o que o bicho dele tem, né? Então eu falo assim, tá aí também a importância da gente estar preparado, né? No sentido técnico também, né? Tá aí a importância da gente estar atento ao que tem de novidade ou o que não tem de novidade, né? Então, assim, até eu comentei lá, a gente tinha um estagiário lá, falei, nossa, nunca ouvi falar. Falei, então, você vê como é importante a gente estar antenado com essas coisas, porque às vezes o cliente chega e fala assim, olha, eu quero saber disso daqui aí, que você me fala, né? Então, enfim, né, não que a gente tenha obrigação de saber ao extremo tudo, mas eu falo, é importante a gente estar antenado com isso. Então, isso são coisas do dia a dia nosso que às vezes acontecem mesmo, assim, sabe? Sim. Perguntaram pra mim esses dias se eu fazia laudo de exame radiográfico que injeta o contraste no tumor pra contrastar os linfonodos, né, próximos. E eu não tenho experiência com isso, e parece que não tem muito estudo, né, em relação a isso. Você já... Ainda não. Não tem, Ainda né? não tem. O que, assim, o pessoal lá do Rio tá fazendo é a cintilografia. Então, por exemplo, às vezes você vê, né, um tumor de tireoide, você quer ver se tem uma meta em pulmão, ou você quer ver se tem uns linfonodos ao redor acometido. Então você faz o contraste específico, roda na cintilografia e aí mostra pra gente todo um mapeamento nesse sentido, tá? Então, por exemplo, né, a gente vai falar e abordar o tema de mama também. Então a gente falar hoje, por exemplo, as mulheres quando vão fazer uma cirurgia de mama, já faz um mapeamento dos linfonodos, né, e vê quais ali próximos estão acometidos para ir removendo, tá? Então, na veterinária, a cintilografia ajudaria muito nesse sentido para nós. Mas ainda não são coisas, eu falo, do dia a dia da gente fazer. E assim, uma das coisas que eu sempre vejo que a gente cada vez tem que melhorar é sempre na padronização dessas coisas. Então, ou seja, justamente começar a fazer e tentar trazer um padrão para isso. Falar, funciona, não funciona, para esse tumor funciona, para esse outro não. Então, isso, lógico, só o tempo vai dizer isso pra gente, né? Então, como eu falo assim, você vê, da gente ter que pedir favor de um médico rodar um hemograma no laboratório humano para nós, que nós estamos hoje voando, vamos falar assim. Então isso é fantástico. Então eu vejo realmente que assim, a gente vai estar evoluindo. Então temos que, por exemplo, cada vez mais unir esses serviços, por exemplo, que nem o de imagem de vocês, da gente ir padronizando esses procedimentos e para só, enfim, evoluir. Mas ainda não tem uma coisa tão padronizada. Mas, por exemplo, quando a gente faz hoje cirurgia de mama, a gente 100% usa o corante para tentar localizar o linfonodo axilar, tá? Então, todos os pacientes 100% vocês localizam? Não. No momento da cirurgia? Transoperatório, no momento da cirurgia. Então a gente usa o azul patente, que é o corante, né? Ele é azul mesmo, inclusive, né, uma coisa curiosa e divertida, até a gente tem que avisar o tutor que faz um xixi azul depois. Né? Sim, tem que avisar. Tem que avisar, porque eu já esqueci de avisar, coitada. A senhorinha quase morreu do coração, me ligou. Mano, você tá fazendo azul. Eu falei, calma, eu esqueci de avisar, é o corante. Então, seria o mesmo princípio da imagem radiográfica. Sim, exato. E me mandaram, depois eu vou te mostrar, me mandaram ontem um caso, perguntando, olha, acho que legal, não sei o que, eu falei, eu realmente nunca vi. Assim, a ideia, né, você vê, mesmo a gente pensar do princípio aí da ressonância, da tomografia, da gente fazer um contraste que vai ter teoricamente uma radiolucência específica. E aí que eu falo da importância das padronizações, porque, por exemplo, até que ponto ele pigmenta uma lesão e aquilo é neoplásico, não é? Até que ponto é metastático, não é? Sim. Então a gente precisa, lógico, ir padronizando isso, né? Com certeza, mas eu falo, enfim, é um futuro aí brilhante que a gente tem pra frente, de estadiar cada vez melhor o paciente, né? E fazer até cirurgias até personalizadas, mais direcionadas ainda. Né? Sim. Então acho que, incrível, a gente tem que voar, tem que andar com isso aí mesmo.
E Rafa, tem algum aprendizado ou uma situação mais inusitada referente a algum caso, além disso que você contou, né, do xixi azul? Tem assim, por isso que eu, assim, né, de novo falo a importância da comunicação ser eficaz sempre, tá? Então, por exemplo, teve uma vez 2 moças que eu atendi, que eu expliquei, estava empolgado logo quando esse começo de Oncomapa aqui, faz 5 anos que existe aí e tal. E aí eu falei, não, faz um Oncomapa, você vai dar um direcionamento assim, assim, assim e tal, beleza. Ela falou, olha, é apertado, mas a gente vai fazer. E aí veio o resultado pra gente, veio 2 medicamentos bem caros, assim, sabe? Coisa de 30 mil a caixinha do remédio. Nossa! Tipo, já fez o exame que era caro? Ixi, Maria. E aí a tutora veio e me deu um baita feedback, assim, ela falou, Rafael, poxa, se eu soubesse que dava um remédio caro desse, eu não tenho condição de usar isso. Eu não teria feito um Oncomapa, porque agora a gente tá com ele e não tem o que fazer. E eu poderia ter até esse dinheiro pra usar em uma outra terapia pra ela. Então, ou seja, eu falo, a questão não é a gente, assim, né, ter dó do bolso do cliente, não, né? Falando isso para veterinários agora, não é a questão de ter dó do bolso do cliente, eu sou muito a favor sempre. Eu falo assim, os proprietários só não fazem mais serviços nossos porque a gente não fala deles. Então eu acho que isso daí a gente, né, tem que ir fazendo essa comunicação. Então, graças a Deus, meus clientes, a gente não tem problema com isso. Mas eu falo assim, são certos detalhes, esse é você vê, o refino do detalhe mesmo. Que se eu, né, falasse isso, então pode ser que ela fale, opa, então beleza, aqui eu vou investir nisso, naquilo, eu entendi a importância, mas eu vou até aqui, entendeu? Então, naquele momento eu tava, né, mais empolgado e assim, né, não digo fui inconsequente, mas falei, poxa, eu quero a precisão a qualquer custo ali, entendeu? Sim. Quero a precisão. E aí eu recebi, aí eu falei, opa, então daqui pra frente eu falei, não, vamos conversar até sobre, assim, ó, aí vindo o resultado, o que nós vamos fazer? Ó, vindo, pode ser que dê um remédio assim assado. Top? Top, beleza, então vamos fazer. Né? Pra justamente não frustrar, porque assim, ela ficou frustrada do lado dela e eu como veterinário mais ainda, porque eu falei, porra, andei até aqui, expliquei o benefício do negócio e não consigo andar daqui pra frente, com isso daqui não vai rolar. Então isso foi um aprendizado nesse ponto, né? E aprendizado assim, a gente, né, por exemplo, eu que já vivi plantões, né, então a gente fala, nossa, esse paciente aqui, nossa, tá muito ruim, tá, coitado. A gente às vezes até menospreza a condição clínica do paciente, você começa a tratar e melhora muito. Então isso é surpreendente pra mim até hoje, assim, sabe? Surpreendente, assim, a gente às vezes até fazer os pré-julgamentos dos tutores, os pré-julgamentos dos pacientes em si. Então eu falo, você fala, nossa, aquela pessoa parece que eu vou falar com ela e não vai rolar nada, é os que mais rola. Então, assim, hoje eu não tenho problema com essa questão aí desses pré-julgamentos. Já tô velho de guerra aqui, já falo. Mas eu falo assim, são aprendizados do dia a dia pra gente. Então, o que eu trago de lição nesse sentido, assim, sabe? A importância de uma boa comunicação. Sempre, sabe? Falar a verdade. E, assim, eu acho que tem 2 coisas muito grandes que dá conflito entre nós veterinários e os clientes. A comunicação não ser eficaz, e lembrando que comunicação não é o que a gente fala, é o que o outro entendeu. Sim. Né? E não cumprir o que promete. Sim. Então você vai ligar às 4, ligue até às 4, né? Eu, assim, né? Quem que me conhece aí já, que vai até me falar, nossa, o Rafael falando isso, ele mesmo não faz. Eu confesso que às vezes eu não faço, entendeu? Tô devendo orçamento pra ela até agora. Mesmo. Entendeu? Então eu falo assim, mas eu falo, quando isso a gente, né? É importante a gente cumprir o que promete naquele sentido, assim, sabe? Prometeu ligar, liga, prometeu fazer, faz, né? E da parte técnica não tem nem o que falar, né? Então isso aí até, enfim, né? Sim. A gente manter a nossa ética mesmo como paciente, enfim. A gente tem que lembrar a importância que a pessoa tá dando pro cachorro dela. A gente tem que fazer o mínimo, respeitar, né? Aquela vida, é uma vida, é um ser vivo ali, né? Então respeitar aquela vida, respeitar aquela pessoa que levou até você, que tá acreditando no seu serviço, entendeu? Eu sei que hoje até é um pouco desafiador para a geração mais nova nesse sentido. O que eu quero dizer é assim, por exemplo, antigamente, né, o que um médico falava pra gente era lei, a gente obedecia de cabeça baixa. Então hoje tem, eu falo, né, não é que tem no sentido da pessoa ser chata, não. Hoje tem questionamentos, eu penso assim, pra geração mais nova,
às vezes as pessoas vão e já não tem mais aquela coisa cultural de olhar, não que não tenha credibilidade, mas de olhar e falar, nossa, eu vou falar amém para tudo que ele fala. Não, a pessoa falou, o cara vai na IA, o cara vai no outro, enfim. E às vezes a pessoa mesmo quer tomar as decisões. Então cabe a gente, sem dúvida, tentar fazer essa comunicação de forma mais eficaz. Então eu vejo por isso que hoje, né, eu falo, a molecada mais nova até às vezes fica mais brava nesse sentido com os clientes. Mas eu entendo o lado deles, com certeza. Que tá mais desafiador de atender hoje. Tá mais desafiador. Mas, enfim, é importante sentar, esclarecer a expectativa, esclarecer as dúvidas, né? Falar abertamente aqui quanto custa tudo isso para a pessoa, enfim. Que a pessoa entendendo ali que você está trazendo, enfim, todo aquele conhecimento, colocando ali, eles vão fazer. Sim. Rafa, mudando um pouquinho de assunto, mas algo que acontece bastante na sua rotina, que é a morte, né? Infelizmente. Como você lida com o luto dos tutores, né? E dos pacientes? É assim, é um assunto bem interessante mesmo, né? Então, eu sempre... Primeiro que assim, a questão da gente até, quando fala de morte, não tem jeito da gente não falar de eutanásia. Faz, não faz, em que situação, tá? Então, assim, traduzindo mesmo, o termo certo é eutanásia, porque é morte sem sofrimento, tá? Quando o cliente fala sacrifício é morrer sofrendo. Então, enfim, exatamente, né? Crucificar, né? Então, isso é sacrifício, né? Então, a gente explica até essa questão do termo mesmo, tá? E, assim, eu acho que, assim, a decisão sempre é importante ser em conjunto com o tutor também, tá? Então, eu acho que, assim, olha... Por exemplo, tem tutor que ele está num luto antecipatório, que ele fala assim, eu não quero fazer eutanásia. Mas o paciente, por outro lado, ele está com uma dor que não controla, ele já não come mais, ele já não bebe mais, ele já não se locomove mais, faz xixi e cocô nele, ou seja, ele vai morrer de inanição sofrendo, né? Então, isso, na minha opinião, não concordo. Assim, né? Eu acho que não deve a gente chegar pro tutor e falar, não, olha isso, você julgar a pessoa, falar, nossa, olha o jeito que você tá deixando aí, vai morrer a míngua, faz logo a eutanásia. Não é por aí. Mas a gente explicar o que tá acontecendo. Fala, olha, nessa situação, ou interna, sabe, vai deixar um paciente meio semicomatoso, ou não, até ele fazer a passagem dele, tá? Se a pessoa fala, nossa, entendi isso daí, eu acho que é legal. Beleza. Eu acho que é importante ter esse acolhimento, essa orientação, tá? E aí a gente entende que a pessoa, né, eu sempre procuro conversar, entender qual que será às vezes o melhor momento da pessoa entender que o paciente vai fazer aquela passagem. É com ela em casa? Ou é com ela, ou é o paciente no hospital realmente, né? Tem pessoas às vezes fica tão grudado, até a gente fala emocionalmente ali, que o paciente não vai. Então às vezes a internação é onde o paciente também consegue se desligar, vamos falar assim. Então eu tento entender isso daí e conversar abertamente, tá? Então eu falo assim, olha, realmente aqui, nessa condição, se deixar em casa, vai morrer sofrendo. Então, ou interna, ou você chama um veterinário, até se for o caso de 4 em 4 horas, para ir na tua casa aplicar a injeção de analgesia. Acho que fica inviável, interno. Acho que não, olha, acho que eu vou pensar na eutanásia. Então, ou seja, você ajuda a pessoa ali a tomar as decisões nesse ponto. Então, eu acho importante ter essa conversa. Em relação, quando a gente identifica um luto antecipatório, que assim, eu até brinco com a minha equipe que eu falo assim, cliente tal a gente precisa trazer para a terra. Ele tá voando nesse ponto do luto. Então, às vezes o cachorro tá assim, nossa, pode morrer a qualquer momento, ele tá ali achando que tá tudo mil maravilhas. Então a gente fala, né? Eu procuro perguntar, eu falo assim, o que você tá entendendo que tá acontecendo? Você tá entendendo que aqui a gente tá numa situação de um câncer que infelizmente evoluiu bastante, que nós estamos fazendo os cuidados para o paciente terminal e a qualquer momento ele pode fazer a passagem e morrer e falecer. E tem momentos que eu tento entender qual que é o nível de esclarecimento da pessoa e usar as palavras. Às vezes eu posso falar falecer com uma pessoa que ela não sabe o que é falecer. Então, às vezes, né, recentemente eu atendi uma senhora bem simples que eu falei para ela falou, ele vai morrer disso? Eu falei, vai. Então ele vai morrer disso mesmo, porque ele tem um câncer aqui, assim, assim, assim. Só entende? Entendi agora. Tá? Então é importante da gente entender essa questão da pessoa também, do entendimento que ela está tendo ali. Então eu converso bastante sobre tudo isso, né? Falo, enfim, né, sobre essa questão e às vezes a pessoa opta em fazer eutanásia ou não, né? Mas no luto antecipatório a gente fala. Então a gente tenta situar ela na situação mesmo, e tem pessoas que às vezes eu preciso falar mais de uma vez
E é comum, às vezes, a pessoa fala assim, ó, você já me falou a terceira vez. Eu sei, mas eu não quero aceitar. Aí a pessoa fala, eu não quero, tô procurando ajuda. Ou ela fala assim, eu não quero e, enfim, para de mexer o saco com isso. Aí você fala, paciência, vai morrer no colo dela e aí não vamos ver o que vai acontecer, entendeu? Mas a gente tenta conversar nesse ponto. E pra você, como é o luto? Hoje pra mim tá de boa. Pacientes. Vamos falar assim, eu posso operar, eu posso às vezes fazer uma eutanásia e depois sair pra tomar uma. Hoje é mais tá tranquilo pra você. Consigo dividir, né? Se você perguntar pra minha esposa isso, como é que é, ela vai falar, já descontou em nós aqui em casa já. Sim. Então, assim, às vezes a gente fica, lógico, chateado com alguma situação. Tem paciente, né, assim, todos os pacientes de modo geral a gente apega, enfim, né. A gente vai construindo um relacionamento com a pessoa no decorrer do tratamento, né, porque você vê, a gente, por exemplo, a Elo sabe, né, que nem sabe que eu sou casado, que eu tenho as meninas, enfim, que eu gosto do cavalo, que eu tenho um cavalo, né, a gente sabe, enfim, né, da situação dela, enfim, né, mudou, tem um tempo e Infelizmente, tal, Rafael, conhece muitos gatos. Então eu comento isso no sentido da gente vai tendo um relacionamento, né, com o cliente. Então, assim, a gente tenta ter essa conversa bem franca mesmo, né, mas pra mim hoje é bem de boa isso, tá, consigo tranquilo operar e sair de lá e tá tudo bem. Você acha que no começo era mais difícil? Muito mais difícil, muito mais. A gente se apegava muito, né? Eu já cheguei em momentos assim de falar assim, poxa, fico triste no sentido assim de apego do paciente. Fico triste por ver aquela pessoa sofrendo, né? De fazer aquela empatia assim severa. E essa empatia vira um burnout quase, né? Sim. E tem momentos, às vezes, profissionais, que você fala, puta, será que eu podia ter feito alguma coisa diferente? Né? Às vezes tem paciente que você fala, me sinto assim, não consigo agir para aquele paciente. Então, às vezes tem esse bug até que a gente fala profissional, né? Hoje eu lido muito melhor com essas coisas, né? Com certeza, mas eu falo, coitado da patroa em casa, às vezes, de aguentar um pouco essas oscilações nossas aí, né? Eu lembrei de um caos que aconteceu agora. Quando o Mickey morreu, o Mick Jagger, o meu cachorro, que depois de, sei lá, acho que um mês mais ou menos, eu não tinha visto as correspondências, enfim, e chegou a cartinha da Oncovida, falando, né? Você já viu a cartinha? Sim. É muito linda, gente. Já recebi. E eu, tipo, nossa, chorava quando eu li aquilo, porque, nossa, foi muito legal, viu? Realmente, assim. Aquilo foi, assim, uma coisa que eu falei assim, poxa, o que eu posso trazer como um último contato com aquela pessoa? Porque às vezes a pessoa tá indo todo dia na clínica e de repente não vai mais, porque o bicho faleceu. Então às vezes até a gente sente falta daquela rotina, né, tal. Então eu falei, qual será o último, assim, né, contato que a gente pode ter com aquela pessoa, né? De tentar trazer um conforto. A ideia é essa, né? Muito positivo. Então você vê que a gente escreve à mão, você vê que todo mundo assina à mão, né, mesmo, toda a equipe que tá ali. E a gente manda pelo correio mesmo, né, enfim, né, pra que seja uma coisa bem pessoal mesmo, né. E é uma ideia nossa mesmo, assim, lá, uma ideia minha que eu falei, nossa, a gente precisa ter um acolhimento nesse sentido, assim, sabe? Sim. E acho que então, é muito importante, né, porque, assim, falando da minha experiência pessoal, né, eu conheci o Rafa em decorrência da Vicky, que era a minha gatinha, que eu adotei quando ela tinha uns 7 anos, e a premissa era de que ela já era muito velha, ela não ia viver muito tempo, porque ela já estava meio judiada, só que ela viveu mais 10 anos. E aí ela teve um carcinoma e, enfim, num primeiro momento a gente realizou o tratamento com outro profissional e aí acabou recidivando, então eu acabei levando no Rafa. E ele fez todo o tratamento, todo o acompanhamento. A Vicky foi uma paciente que fez a eletroquímio, porque já não tinha muito margem para retirada. Então a gente já sabia desde o começo que a gente ia fazer tudo que era possível dentro do que era possível. Infelizmente eu tive que tomar a decisão de fazer a eutanásia, porque ela chegou a parar de comer, ela ficou realmente muito mal. Depois de um tempo, não foi nem fazendo a químio, né? E isso é muito interessante, né? Porque a gente falou bastante sobre... a quimioterapia vai piorar. Não, muitas vezes não é nem isso, né? Ela, no caso, foi em decorrência de uma insuficiência renal aguda que, assim, foi muito rápida. Tentamos controlar, ela ficou internada, mas não tinha muito mais o que ser feito mesmo.
E a gente acabou optando por fazer, né? E é muito sofrido pra quem perde, né? Sim. Mesmo quando a gente é veterinário, estuda, a gente tem esse achismo, né? De que, fiz veterinária, então já sou veterinário, então quando eu vou passar por algum tipo de luto, não vai ser tranquilo, vai ser horrível, vai ser muito ruim, porque você até esquece de ser veterinário, né? Você não sabe mais. Com certeza. E até eu no dia a dia lá, hoje eu consigo, por exemplo, também chegar pro cliente e falar, nós temos que fazer isso, isso aqui, e não tem mais o que fazer, tudo bem? Então, assim, esse tudo bem tem que ser pra mim também, no ponto de vista eu, Rafael, tá confortável, eu, profissional, tá confortável, e eu passar isso pro cliente. Sim. Então, eu já tive muita dificuldade nisso, sabe? Nunca romantizei, mas às vezes da gente fala, nossa, então, vamos tentar isso, tentar aquilo, e aí de repente, assim, né, tem vamos falar uma piora muito brusca, súbita, que o paciente falece, eu falo, puta, cara, eu devia ter falado até antes que, ó, tá vendo, vai chegar aqui e vai parar, não tem o que fazer. Não tem aquele vai ficar tudo sim, bem. Sim. Então eu vou isso, fazer o melhor que eu puder pra ficar, sim. né? Isso foi até de experiência de conversar com médicos até, sabe? De conversar com médicos intensivistas, né, médicos oncologistas até, né? De falar, como você conversa isso? Ele falava, eu faço isso, aqui não tem mais o que fazer. Tudo bem? Daqui pra frente, terminal. Entendeu? Então, assim... Tenso. Hoje eu consigo melhor, com certeza. Muito melhor de falar isso, né? E lógico, os tutores, cada um vai ter sua reação. Tem uns que, não, beleza, mas vamos pra cima, vamos fazer o que der, o céu é o limite. Tem outros que já recuam. Tem outros que sobem, daí a pouco volta. Chorar é o mais comum. É o que mais faz, né? Mas enfim. Tem problemas com isso. De as pessoas chorando. Chorar é bem comum mesmo. Tanto é que eu falo, né? Depois que a gente aprendeu isso, dá um lenço pra pessoa, isso é comum, a gente faz, entendeu? E é importante, a gente fala, né? Até a questão da morte, às vezes o paciente tá ali, fez uma eutanásia, ou faleceu e tal. A gente respeita, cada um às vezes tem uma religião, ou tem uma crença, alguma coisa. Tem pessoa que fala, queria ficar aqui um pouco, rezar. Perfeito, é importante a gente respeitar isso, entendeu? Né? E até em relação, às vezes, para casa, às vezes o paciente está em casa e a gente fala, olha, tá muito ruim, pode ser que venha a falecer em casa. Se falecer em casa, vocês sabem o que fazer? Às vezes a pessoa fala, nossa, nunca parei de pensar, né? Aí a gente orienta. Sim. Né? Então, eu falo, importante isso, sabe? Então, a pessoa, né, assim, a gente quer, como eu falei de novo aí, a comunicação, a gente quer que eles entendam que a gente apoiou ali, enfim, realmente o que pôde ali. E ali nós estamos, né, no papel da medicina ali só, enfim, muito né? bom. Então, mas é importante ter essa conversa. Muito bom. Bem importante. E às vezes é comum eu pedir também, às vezes eu vejo que vai, por exemplo, sei lá, só a mãe daquela família. Aí direta, coitada, tá lá levando burdoada de informação até. Aí de repente, né, eu falo, ixi, mas tem minha filha, tem meu filho, tem o marido. Fala, traz todo mundo, cara. Vamos organizar essa conversa aí. Dividir esse peso, eu falo. Sim. Então, porque às vezes tem opiniões diferentes. Um fala, eu quero eutanásia, o outro fala, eu não quero. Sim. Então, isso a gente organiza. Já deu algum BO nesse sentido? De fazer eutanásia e alguém ir atrás de você, porque não era pra graças a Deus, não. Deus o livre. Não deu, não. É comum hoje a gente ver, assim, hoje tá um pouco menos pra mim, mas a questão de guarda compartilhada, né? Guarda compartilhada, às vezes você tem que marcar duas consultas ali pra você conversar, uma com o pai, outra com a mãe, e assim vai. Isso é comum, assim, né? Então hoje tá um pouco menos, mas a gente vê isso daí ainda, né? De decisões, assim, um fala assim, olha, eu quero fazer aqui, o outro fala, eu não. Fala, peraí, do ponto de vista médico, vocês têm que entender isso. Vocês vão pra casa, decide lá e volta. Não me coloque nessa decisão, não, eu falo. Então, assim, a gente tenta ter uma comunicação porque deve ter nesse muito... ponto. Mas se fosse sua, doutor, o que você faria, né? O que você acha? O que eu costumo falar é assim, né? É desafiador a gente opinar também, né? Porque eu falo assim, de novo, as pessoas também tomam muita decisão baseada na vivência delas. Então eu falo assim, olha, é o seguinte, se eu não acreditasse, às vezes, no mínimo tratamento, ou um tratamento que eu vou dar conforto e qualidade de vida, eu iria fazer outra coisa e não oncologia. Então eu mesmo falo nessas palavras pro tutor lá, eu falo, olha, eu não vou romantizar. Mas, por exemplo, né, tem chances da gente fazer isso daqui e o paciente ter uma resposta positiva.
entendeu? Então, por exemplo, tem um caso até curioso que surgiu agora lembrando, é um senhor assim, figuraça, ele tem um husky, né? E esse husky tem um tumor na tireoide, que tava assim, um pescoço gigante quando chegou pra mim, assim, as 2 tireoides acometidas. E ele entrou com terapia-alvo, tratamento da tireoide também e tal. Já vai pro 4º ano, que sumiu as lesões, você não palpa nada, e o cachorro tá ótimo. Tomando Paládio, tá? Então, assim, eu falo, né, eu até brinco, eu falo, pô, esse caso um relatinho de congresso vai legal com ele, assim, sim. Entendeu? Uma experiência bem boa, assim, sabe? E o tutor tá super feliz, assim, o cachorro tá outro, voltou a ganhar peso, né? Aí ele falou assim, nossa, será que ele morre disso? Eu falei, tem mais chance de ele morrer de outra coisa do que isso agora, cara. Legal. Mas é interessante esses casos aí, viu? Mas a gente procura abordar todos os assuntos, assim, viu? Todos. Sempre tendo uma conversa franca e clara, olho no olho, você olhar na cara do cliente mesmo, entendeu? Ele entender que você tá ali pra ele, ali pra resolver aquela situação naquele momento. E, Rafa, você tinha comentado também sobre um acompanhamento aí, até terapêutico, né? No sentido de psicológico mesmo, da pessoa, né? É comum as pessoas falarem sobre isso no consultório, de, por conta desse caso, desse meu bichinho, eu acabei procurando uma ajuda. Vocês fazem essas indicações também, né? Sim, fazemos. Tem cliente que ele já fala na lata, assim, não, já falei com a minha terapeuta que tem. Eu achei mais comum, né, o pessoal fazer terapia. Não faz. Mas teve um caso bem interessante, assim, que a gente acompanhou, uma menina médica, recém-formada ela na medicina, assim, super gente boa. E chegou um momento, assim, que ela comentou comigo, ela falou assim, eu não tô bem. Ela falou, não tô bem, assim, eu tô bem pra baixo, assim, e eu queria conversar com você. Eu falei, tá bom, né? Marquei lá, nossa, ficou 2 horas comigo no consultório, assim, coitado, sem o cachorro até. E ela explicando, ela falou, tô com muita dificuldade de lidar com isso, entendeu? Aí eu desenhei tudo de novo pra ela. Falei, você quer ouvir de novo o que sua cachorra tem? Ela falou, quero. Falei, então ela tem isso, que a gente, baseado nesse diagnóstico aqui, foi feito dessa forma. Então ela tem esse linfoma, ela vai morrer disso, porque isso daí a gente sabe que é recidiva, né? Tem os efeitos colaterais de todo o tratamento também, e a questão às vezes do próprio linfoma e tal. Então alinhei com ela tudo de novo, tá? E eu tomei a liberdade de perguntar pra ela. Eu falei assim, olha, eu acredito que pela situação que você tá vivendo, você deve estar tendo um acompanhamento. Ela falou, tô. Eu falei, você já falou com sua terapeuta que sua cachorra tá com linfoma e vai morrer disso? Ela falou, não consigo. Eu falei, então você fala. Quer que eu fale? Eu falei pra ela, quer que eu te ajude? Ela falou, não, eu vou falar. E aí depois disso, mudou uma chave, assim. Então a gente, assim, se depara com essas situações aí, né? Aí eu falo, quando a gente, né, tem, assim, um pouco mais, sei lá, desse tino com gente aí de falar, beleza, as coisas vão bem, né? Coitado, eu falo, às vezes, da patroa em casa, que reclama, que fala, né, lá você é um santo, né, aqui em casa, é sempre assim, né, com quem a gente tem mais intimidade, a gente descarrega. Mas, enfim, então, assim, né, a gente vai conversando desses assuntos todos. Por exemplo, ó, antes da pandemia, eu tinha uma psicóloga que ia lá na clínica toda sexta-feira. Então, às vezes, eu designava algum período da sexta para marcar os clientes que eu já entendia que tinham alguma problemática nesse sentido. Né? E era ótimo, porque ela abordava já lá fora, no quintal, ali na frente já. Então, às vezes, o cliente entrava já com outra vibe no consultório. Que legal. E ela se identificava, ela falava, sou Priscila, né? Sou psicóloga, enfim, né? Tô trabalhando aqui na equipe, então tô vindo aqui às sextas para ajudar o Dr. Rafael aqui na situação. O que tá acontecendo? Isso. Então, importante vocês saberem, né? Do caminho que vai acontecer. Ixi, entrava outra pessoa lá. Nossa, que legal. Então era ótimo. Então eu fazia isso. Aí depois veio a pandemia e a gente não fez mais, mas ainda a gente indica, né? Realmente. Então a gente tem 3 psicólogas lá que a gente indica. A Joel é uma das mais famosas em relação a luto, né? Você vê, ela dá assistência aí para a BHV, que é a Associação Brasileira de Clínicas e Hospitais Veterinários, ela dá assistência para o Verlengia, faz atendimento online, né? Então, enfim, ela é uma das pessoas aí que palestra sobre luto há bastante tempo. Legal. Então a gente indica ela bastante assim mesmo. E tem cliente que no fim ele agradece a gente, assim, sabe? Ele fala, puxa, eu precisava. Mas o que é interessante, você vê assim, ó, pega a minha geração, não era comum em psicólogo.
Entendeu? E a psicóloga que tinha um probleminha ou outro, assim, né? Um probleminha. Então, Era assim, só quem tinha probleminha. Então, Agora continua sendo quem tem probleminha. mas hoje tá Só que todo mundo tá assumiu que tem. E hoje eu falo assim, culturalmente, desmistificou a terapia. Né? sim. Então a gente brinca, né? Quem não faz terapia que é doido. É verdade. Mas enfim, então desmistificou o que é terapia, o quanto isso ajuda, né, a gente. Então hoje a gente já vê mais comum que os clientes vão. Então se tornou melhor nesse ponto, com certeza. Se tornou melhor. Mas de novo, volto a dizer, eu acho que o que ainda fica o relacionamento bom, comunicar. Com certeza. Entendeu? Comunicar claramente as coisas mesmo. Né? Claramente. E eu atendo até um gato de uma psicóloga comportamental. Olha só. Ela mesma fala, ixi, deixa eu quieto aqui, não fala nada não. Eu vou na terapia depois, ela fala. Gente boníssima, assim. Né? Rafa, fala um conselho ou vários conselhos para quem gostaria de entrar nessa área, gostaria de fazer onco. Tá. É assim, ó. Primeiro, eu acho de extrema importância a questão da parte técnica do negócio, tá? Então, assim, tem que estudar. A verdade é essa. A gente está vendo o quanto está sendo desafiador os alunos hoje com a formação que tem disponível para eles de modo geral. O quanto às vezes tem, enfim, uma falha nesse sentido ainda, enfim, tal. Então a gente sabe o quanto está sendo desafiador para eles. Mas assim, eu falo assim, ó, quando eles estão na formação, experimenta, tenta ver aquilo que agrada, entendeu? Também. Mas quem se depara com a oncologia, o conselho que eu dou é assim, primeiro assim, na minha opinião é uma das hoje especialidades que mais evoluem no sentido de estudo. Então hoje, por exemplo, a gente está falando de biologia molecular dos tumores, sabendo que tumores têm expressões proteicas e enzimáticas diferentes que você consegue até saber qual remédio vai funcionar ou não vai. Para endócrino, você não tem um exame que fala assim, será que o trilostano funciona para aquele hiperadreno? Tem que testar e ver, entendeu? Então, ou seja, né, dando esse exemplo assim, então hoje é uma especialidade que evolui muito, rápido também. Então tem a parte técnica que tem que ter a paixão por aquilo, entendeu? De uma paixão por fisiologia, uma paixão por farmacologia, uma paixão por clínica. Então tem que olhar isso daí, enfim, tem que ter essa paixão. E por outro lado, gente, porque eu falo assim, todo mundo gosta de bicho. Nós somos veterinários, a gente fez isso porque gosta de bicho, tem jeito, né? Então isso não tem nem o que falar, mas eu falo assim, gostar de gente também, né? Então assim, procurar essa questão que eu falo assim de estudar sobre gente, né? A gente às vezes fica lá só assim, eu formei veterinário, eu vou fazer pós de clínica, pós de onco, pós daquilo, mas ninguém pensa em gente. Então, poxa, será que eu não posso participar de um treinamento de liderança que vai ser interessante para a minha vida? Será que eu não posso participar de um treinamento sobre gestão de pessoas, né? Então isso eu acho fantástico. Até porque entendeu? Tem maneiras de você falar, diferenças de você falar com os clientes, né? Um curso de oratória ajudaria na consulta? Com certeza te ajudaria. Sim. Porque o curso de oratória vai falar com que, né, vai se tornar a sua comunicação eficaz. Sim. Lembrando que, né, você falar para o cliente a comunicação ser eficaz, né, não é o que você falou, é o que ele entendeu. Então, pra você passar para ele o que ele entendeu, você tem que ter uma oratória adequada ali com ele, enfim. Então, assim, o que eu vejo é gostar de gente, né? Hoje eu falo assim, os clientes hoje, assim, a pandemia deu uma bagunçada na cabeça das pessoas, de um modo geral de comportamento, a gente vê isso. As pessoas estão cada vez, assim, mais imediatistas, né? Cada vez, às vezes, mais, né, eu falo... enfim, uma demanda emocional jogando pro outro. Às vezes tem cliente que fala, nossa, quase que ele deixa explícito para nós, a culpa do meu cachorro ou gato ter câncer é sua. Não é minha, né? Tô aqui pra te ajudar, cara. Entendeu? Então a gente vê isso, emocionalmente tá bagunçado um pouco nesse sentido. Então quando a gente acaba que tem um pouco de uma habilidade um pouco melhor de lidar com gente, isso vai facilitar na nossa profissão. Sim, autoconhecimento também. Autoconhecimento nosso, até onde a gente vai ou não, enfim, tudo. Então isso, assim, o conselho que eu dou, eu falo assim, ó, eu quero ir para oncologia, vai se deparar com a questão das novidades técnicas que a gente tem cada vez mais e o fato de lidar com gente, entendeu?
fala assim, eu queria ir pra oncologia sem lidar com gente. A patologia é um caminho fantástico, entendeu? Então hoje, por exemplo, a pessoa olhar uma citologia, olhar uma histopatologia, rodar uma imunohistoquímica, assim, nesse ponto, sabe? Até o mapeamento, entender da fisiologia tumoral é magnífico. Entendeu? Então, ou seja, isso é um caminho. E ela vai lidar ali só com o veterinário. Exatamente. Vai mais lidar tranquilo. mais com o laboratório em si ali, né? Mas hoje eu falo assim, a gente tem que ter um tino com gente mesmo. E assim, o que me ajudou também foi me despertar a estudar um pouco mais sobre gente. Então eu já fiz curso de programação neurolinguística, já fiz curso de liderança, de gestão de pessoas, já fiz o coaching, essa palavra é polêmica, né? Porque hoje já né, vulgarizou essa palavra, prostituiu-se essa palavra, mas enfim, na minha época foi fantástico, fez uma diferença incrível na minha vida isso, entendeu? Então, assim, eu acho que é importante a gente ter esse autoconhecimento mesmo e estudar para que a gente consiga lidar melhor com gente, entendeu? Então, acho que quem despertar para oncologia vai atrás de gente também que vai ter sucesso, com certeza. Com certeza. Legal. E, Rafa, a gente vai chegando, então, no final do nosso podcast. E a gente tem 2 perguntas ainda bem profundas pra gente fazer. Agora. Quer fazer a primeira? Pode fazer. Pode fazer? Sobre as suas motivações. Então, quais são as suas maiores motivações na medicina veterinária? E qual é o maior aprendizado que a medicina veterinária te trouxe? Tá. Minha motivação é assim, eu sempre amei muito bichos, de modo geral, entendeu? Então, por exemplo, aqui em Campinas, quando eu era pequeno, tinha uma coisa comum, né? Acho que pouca gente vai se identificar aí, mas acho que vão. Você ia no Carrefour comprar ovo, você ganhava pintinho, entendeu? Antes podia. É que eu acho que era coisa do interior. Mas aqui em Campinas mesmo. Porque eu morava em São Paulo, eu vim pra cá um pouco mais velha. Mas não tinha isso daí. Ainda bem que não tem hoje, senão imagina que horror. Então eu falo assim, por exemplo, você imagina minha mãe, nós era 3 moleques em casa, eu era bicho, assim, eu era do bicho. E assim, meu pai é químico, meus irmãos, um mexe com informática, outro é advogado, não tem nada a ver, enfim e tal. E eu era do bicho, então assim, era coisa da gente, eu ficava ali assim, o cara pondo num saquinho assim, que tinha uns furinhos, põe mais um e tal, e vinha com 3 pintinhos pra casa. E cuidava tal, entendeu? E até depois levava lá pra chácara da minha avó, enfim tal. Então assim, eu sempre bicho assim, de um modo geral. E eu sempre gostei muito da parte assim, fui criado, né, também junto com meu avô materno. E o vô sempre gostava de tudo, música sertaneja, de cavalo, de bichos, assim. E eu sempre criado no meio do cavalo também. No meio, assim, que eu falo, nas férias, eu ia lá para São Pedro, onde minha avó morava, me enfiava no cavalo, né? Então, enfim, sei lá, ficava 30 dias lá. Se 30 dias eu pudesse andar a cavalo, eu andava, entendeu? Então, eu gostava disso. Então, era, assim, pouco do futebol, sabe? Pouco da ficar na piscina, o negócio era bicho. Então, assim, isso foi uma coisa já desde moleque. E a questão de motivação de estudar mesmo foi quando eu comecei a estar mais de perto nisso, que eu me despertei, foi por eu sozinho, e até ao Verlenja. Eu fui no Verlenja porque eu tinha um cachorrinho, era um vira-latinha assim que nós adotamos na casa da minha avó, e um portãozinho bateu no bracinho dele assim, não quebrou nada, só doeu. E aí a gente saiu à noite procurando, minha avó mora ali perto do Verlenja, procurando um veterinário. E a gente viu o carro do Marcelo parado ali, tocamos uma campainha, foi aí que eu conheci o Marcelo Verlenja. E aí comecei no retorno e ficava ali fuçando, né, olhando, no termômetro, aquela coisa de moleque, né? Pôr na mão, não, pode deixar que eu faço curativo e não sei o que e tal, e aquilo sempre gostei. E aí eu ia lá acompanhando os retornos, aí ele, né, fiz as vacinas, aí começar a cuidar do bicho em si. E aí ficava lá horas com ele conversando. Falei, mas o que você faz aqui, cara? Ele falou, não, eu opero, eu faço isso, eu faço aquilo, tal, não sei o quê. Aí ele falava que eu apurrinhava ele até na época, né? O Marcelo falou, pô, esse gordinho vem aqui fica me apurrinhando ainda aqui, né? E aí um dia ele falou assim, pô, vou precisar de alguém aqui pra me ajudar. Você não quer vir? Eu falei, quero pra ontem. Aí beleza, aí passou um tempo, né? Eu falei, pô, ele não me chamou, né? O que será que aconteceu, né? São uns meses assim, eu liguei pra ele, falei, Marcelo,
você comentou assim, 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 não sei o que e tal. Ele falou, então, eu tava com a reforma aqui que eu te falei, acabou e tal, você quer vir? Eu falei, quero. Então vem, então, começa já. Tô aí até hoje no Bernete. Então foi assim que eu comecei nesse sentido. Então assim, a motivação foi eu gostar de bicho mesmo. E para medicina, eu entendia que assim, a medicina veterinária era o que eu poderia proporcionar para eles em relação à saúde de um modo geral aí, ajudando eles de alguma forma. Então isso era a motivação de estudar, tá? E gostava mesmo. E em relação à oncologia foi isso que eu falei, foi eu me deparar com os pacientes com dor, com câncer muito em fase avançada e os tutores até perdidos, não negligentes, perdidos, de falar assim, puta, eu não sei o que fazer, cara, não tinha acesso à internet, essas coisas, então assim, eu não sei o que fazer. E aí eu falei, não, eu preciso estudar mais e em relação ao que fazer para esse público aqui, sabe? Foi aí que me despertou ir para oncologia. Né? E hoje, assim, eu tenho meus bichos, enfim, minha paixão, entendeu? Então, assim, me motiva. Em relação a falar assim, o que te motiva hoje estar todo dia lá na clínica, na Oncovid, os pacientes? Me motiva isso, eu adoro essa conversa que a gente está tendo aqui, sabe? Eu, por mim, estenderia muito aí, né? Mas eu falo assim, gosto de conversar sobre o assunto que é a veterinária, entendeu? Eu gosto bastante. Então eu gosto de gente também, entendeu? Então isso me motiva também. E além disso, hoje o que a motivação é falar assim, poxa, eu vou fazer diferença na vida de uma pessoa e de um paciente hoje, entendeu? Então eu falo assim, se as minhas meninas me perguntam o que eu faço hoje na vida, eu atendo pessoas que amam seus animais, entendeu? Porque eu vou lá e eu converso com a pessoa, entendeu? O bicho é moleza, né? Assim, eu falo, tá ali, tá de boa. Então, assim, hoje eu atendo pessoas que amam seus animais, estão ali na condição de me ouvir, na condição de saber que eu tenho ali um aliado, eu ali para tratar do paciente ali e dar a melhor condição e qualidade de vida para aquele paciente com câncer. Então, essa é a minha motivação hoje de levantar. E do ponto de vista médico, é essa coisa do diagnóstico, sabe? Por exemplo, essa bulldog que eu dei a questão do osteosarcoma, ela tinha uma alteração de fator coagulatório que se a gente amputasse ela naquele dia, ela ia trombolizar e morrer. Aí por isso que a gente às vezes vê, o paciente amputou, uma semana depois morre. Mas fez um exame, por exemplo, mais aprofundado. Então hoje não, hoje por isso que eu falo da importância do planejamento. Então essas coisas me motivam. Então quando eu vejo um sucesso nisso, eu falo, puta, acertamos esse caso aí de falar, poxa, cara, fizemos um exame lá, tratou a parte coagulatória, olha o paciente aí, cara. Então, assim, isso é muito gratificante e motivador pra mim, com certeza. Muito bom. Muito bom esse papo. Muito bom. Não faltou responder nada, né? Faltou alguma coisa? O maior ensinamento. Maior ensinamento. O maior ensinamento, assim, que eu vejo, pra mim, com certeza, assim, foi melhorando cada vez mais o meu valor em relação à família, o meu valor em relação à ética, tá? E a ética é aquela coisa que eu falo assim, sabe? A ética não é você falar mal ou deixar de falar mal de outra pessoa. É até você ver aquilo acontecer, mas a pessoa não tá ali pra se defender nesse ponto, entendeu? E eu falo ética com o paciente, assim. Então, o aprendizado que eu falo assim, hoje, o que eu faço de uma dedicação, sei lá, para as meninas em casa, para a dedicação da família, para a minha dedicação de continuar sempre estudando, eu acho que eu aprendi isso na veterinária, no sentido de ter uma lição, de falar assim, cara, vale a pena estudar, vale a pena aquele olhar, às vezes, daquele paciente, de te olhar assim, eu entendo aquilo, às vezes, como um agradecimento, assim, entendeu? Eu falo, poxa, cara, que bom, né? Tem bicho que olha pra gente e fala assim, nossa, principalmente, às vezes, ele tá ali, você conversa do câncer, você tá encerrando, ele vem do seu lado, pede um carinho e, de repente, vai pra porta e vai embora. Tipo, fala assim, meu, obrigado, né? Cara. Então, isso eu falo, que ensinamento maluco nesse sentido, assim. Então eu acho que o ensinamento que eu tenho foi um desenvolvimento meu como pessoa mesmo, sabe? E sempre um ensinamento em relação ao respeito com aquela vida, sabe? Com aquela pessoa. A gente não sabe a história, às vezes, da pessoa de vida. A gente não sabe o significado que aquele paciente tem para aquela pessoa. Então, de ter esse respeito, de por exemplo, estar ali, sabe? E uma das coisas que nos cursos eu aprendi, que eu falo assim, às vezes no trabalho a gente faz até mais, às vezes até eu brinco de novo com a minha esposa, que às vezes ela vai falar, comigo você não dá tanto esses tempos inteligentes de só me dar atenção e tal, lógico. Então hoje eu tento, por exemplo, pra Helena, principalmente que é a menor, às vezes ela pede um negócio, eu falo, puta, cara, desliga o celular,
Desliga, eu falo, né? Põe do lado ali, dá aqueles 5 minutos de tempo de qualidade. Então, assim, eu aprendi que, assim, é importante a gente dar aquele tempo de qualidade ali, que isso vai refletir em todos os outros cenários da nossa vida, na nossa família, enfim, nos nossos relacionamentos com os colegas veterinários, né? E principalmente com o paciente. Então isso, além da gratificação que me dá, me trouxe esse ensinamento, que eu, assim, eu não consigo, por exemplo, fazer uma coisa de qualquer jeito com o meu paciente, entendeu? Então esse é um ensinamento. E assim, né, traduzindo isso também, poxa, faça como você gostaria que fosse feito para você. Isso. Entendeu? Faça, né? Será que você gostaria de ter esse atendimento com o médico? Então eu tento fazer isso. Lógico, às vezes tem hora que desgasta a gente. Porra, tem dia que você tá exausto. Emocionalmente, mentalmente, fisicamente. Mas é um ensinamento que eu trouxe pra minha vida, assim, entendeu? Então hoje, qualquer assunto que surge da família, assim, eu falo, opa, peraí, vamos tentar entender da melhor forma aí, vamos tentar colocar no lugar do outro um pouquinho, ver o que tá acontecendo, o que tá reagindo daquele jeito. Então eu tento fazer isso. Esse é um ensinamento que eu trouxe pra vida, com certeza. Maravilhoso. Bacana. Bom, queria agradecer sua presença. Muito, muito obrigada por ter topado esse convite. Foi muito bom o nosso papo. Que bom. Engrandecedor para todo mundo aqui, né? Com E certeza. foi muito bom conhecer um pouco mais, né, de você, do Rafa. Tenho o meu contato com você já, mas foi muito bom conhecer a humanidade do Rafa aqui também. Que bom. Eu que agradeço, assim, foi muito bom o convite, muito obrigado mesmo, fiquei muito feliz. Parabéns de novo pela ideia. Obrigada. Fantástico, eu acho que a medicina veterinária tem só a evoluir desse modo. Aqui a gente evolui, você vê, de forma humana, de forma técnica, né? Então isso é importante, continuem, podem contar comigo mais vezes aqui pra gente bater esse papo. Estou sempre à disposição. Falar da medicina veterinária, principalmente aí da oncologia, é um prazer para mim. Muito obrigado mesmo. A gente agradece muito, Rafa. Obrigado. E é isso. É isso. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.